Era fim de tarde quando Luísa percebeu que algo dentro dela estava prestes a desabar. Os últimos meses tinham sido uma maratona emocional. Por fora, ela sorria, trabalhava, cumpria suas tarefas. Mas por dentro, sentia uma exaustão que nenhuma noite de sono parecia curar. Naquele dia, decidiu caminhar até o parque da cidade. Precisava respirar, precisava se ouvir. Sentou-se num banco de madeira, observando crianças brincando, casais conversando, idosos caminhando devagar. Mas para ela, o mundo parecia distante. Era como assistir à vida através de um vidro. E foi ali, com o coração apertado e lágrimas ameaçando cair, que uma pergunta surgiu com força. Quem eu sou? Não a profissional incansável, não a amiga que sempre ajuda todo mundo, não a filha responsável, não a mulher forte que todos enxergam, mas ela, a verdadeira Luísa, aquela que existia antes dos rótulos, antes das pressões, antes das cobranças internas. Essa pergunta mexeu com ela, abriu feridas antigas, mas também abriu espaço para a verdade. Luísa sentiu que talvez aquela fosse a primeira vez, em muito tempo, que ela realmente parava para olhar para si mesma. Luísa levantou-se e começou a caminhar lentamente pelo parque. Enquanto andava, parecia ouvir seus próprios pensamentos ecoando ao redor. Ela percebeu que a próxima pergunta era inevitável. De onde eu vim? Não sobre a cidade, não sobre a infância. Era uma pergunta sobre essência, origem, raiz. Ao passar pela beira do lago, observou pequenos peixes se movendo em sincronia dentro da água. E então, quase como uma revelação, ela pensou: um peixe sem água não sobrevive. Não importa o quanto se debata, não importa o quanto tente. Seguindo mais adiante, uma flor chamou sua atenção. Ela crescia firme no meio da grama, com pétalas vibrantes, cheia de vida. Luísa se aproximou e tocou a terra ao redor. Uma planta arrancada da terra murcha lentamente. Primeiro as folhas perdem a cor, depois o caule enfraquece, até que a vida simplesmente se esvai. E naquele instante algo dentro dela se partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo. Porque ali, observando o simples movimento da natureza, Luísa entendeu. Ela também havia se afastado da fonte, da presença que dá força, direção e paz. De Deus. Percebeu que nos últimos anos tentava viver da sua própria força, do seu próprio jeito, acumulando responsabilidades, silenciando emoções, ignorando necessidades, e agora entendia por que se sentia tão vazia, tão desconectada. Era como tentar viver fora da água, como tentar florescer sem raiz. E pela primeira vez, Luísa reconheceu. Ela precisava voltar, precisava se reconectar à presença que sempre a sustentou, mas que ela, sem perceber, havia deixado de lado. Depois de caminhar por quase uma hora, Luísa encontrou outro banco e se sentou novamente. Desta vez, não com peso, mas com entrega. E foi ali, naquele silêncio cheio de significado, que a terceira pergunta surgiu. Para onde eu vou? Essa pergunta sempre provocou medo em Luísa. Ela se sentia como se estivesse vivendo sem direção, apenas sendo levada pelos acontecimentos, pelos dias que se repetiam, pelas expectativas dos outros. Mas naquela tarde, olhando o céu ficando alaranjado, ela entendeu algo profundo. Propósito não é um destino pronto, não é um roteiro rígido, não é uma quantidade de conquistas. Propósito é caminho, é direção, é permitir que Deus conduza a jornada, passo a passo. É entender que nada, absolutamente nada, do que ela viveu foi aleatório. Cada lágrima moldou algo. Cada desafio fortaleceu uma parte dela. Cada perda ensinou, cada vitória impulsionou, cada silêncio trouxe discernimento. E naquele momento, como se Deus soprasse esperança dentro dela, Luísa sentiu algo que há muito tempo não sentia. Paz. Não porque tinha todas as respostas, mas porque entendeu que não precisava mais caminhar sozinha. Ao se levantar para voltar para casa, Luísa sabia que não era mais a mesma pessoa que havia chegado naquele parque. Ela não tinha respostas prontas. Tinha algo melhor. Direção. Quem eu sou? Sou mais do que os papéis que desempenho.
de onde eu vim, da fonte que me sustenta. Para onde eu vou? Para onde Deus me guiar, e com passos leves ela começou sua caminhada de volta, não apenas para casa, mas para si mesma. Se a história da Luísa tocou seu coração, se alguma dessas perguntas também ecoou dentro de você, então curta este vídeo, se inscreva no canal Quando Deus Age e compartilhe com alguém que precisa reencontrar sua identidade, sua origem e seu propósito. Que Deus conduza a cada passo da sua jornada. Até o próximo vídeo.